Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 624. Se você não ouviu o primeiro bloco, faça isso, vá lá e ouça o primeiro bloco, onde nós falamos sobre Fórmula 1. Chegamos aí nas nossas redes sociais, fizemos uma convocação geral com os nossos ouvintes e eles responderam à altura, mandaram um e-mail lá no cafécomvelocidade@gmail.com, vários e-mails, a gente debateu, respondeu. Todos eles no primeiro bloco. E agora no segundo bloco é hora da gente falar de MotoGP, a categoria que já conhece o campeão. Conhece o campeão de forma definitiva, né? Escrita no papel, Fábio Campos. Porque conhecer o campeão da temporada 2019 já há muito tempo que nós já conhecíamos quem ele era e tal. Marc Marquez chegou ao 6º título na categoria. Se eu não estou enganado, Fábio Campos, você tem uma memória mais privilegiada que a minha, mas desde que ele chegou na categoria foi só um ano que ele não ganhou o título. Estou certo ou estou errado? Sim, 2015. O Lourenço. O único. Então, 7 anos de categoria, 6 títulos. 7 anos e 6 títulos. O que falar, Fábio Campos? Era o que eu esperava de você quando fiz esse silêncio. Gostaria que você emendasse. Os adjetivos para o Marc Marquez, eles vão se esgotando porque é contínuo o que ele faz. Você resumiu muito bem. 7 anos e 6 títulos é um feito absolutamente impensável para um cara já estreando, porque o Rossi teve números muito fortes, mas esse começo do Marc Marquez, assim, não é o que ele atingiu, é a rapidez com que ele atinge. Né, tudo isso. O Rossi teve. Eu acho que vale. Eu acho que até para colaborar, né, Fábio Campos, para quem de repente está nos ouvindo e não conhece assim, MotoGP tão a fundo, desses 7 anos e 6 títulos. Vale lembrar que os 2 primeiros anos dele na categoria, ele já chega ganhando, sendo bicampeão, né? De cara. Estreante na categoria, bicampeão. E no segundo ano ganhando 10 seguidas. 10 corridas seguidas. Eu não me lembro se foram as 10 primeiras. Agora eu não me lembro. Bruno Shinosaki, se estiver ouvindo, vai nos corrigir, vai nos ajudar nessa daí. Lá do fim do grid. E aí você vai falar o quê? De um menino desse, a não ser de que a gente pode estar vendo um dos maiores fenômenos esportivos desse século. Guardadas todas as proporções dos esportes, cada um com a sua importância, e sabendo que a MotoGP não tem uma repercussão mundial. Mesmo assim, quer dizer, não tem uma repercussão mundial como outros esportes, claro. Se eu não complementasse a frase, ficaria completamente errada a minha afirmação. A MotoGP é mundial, claro. Claro que é. A repercussão dela, ela atinge o número de países que ela atinge no mundo é fenomenal. Eu quis dizer comparativamente. Mesmo que eu estou querendo dizer, mesmo a gente colocando a MotoGP no lugar dela, que não é pequeno, mas não é o topo dos esportes mundiais, é possível dizer a frase que eu acabei de dizer. Talvez estejamos assistindo um dos maiores fenômenos esportivos deste século. Porque é um fenômeno esportivo. Não há como negar, porque não é a questão apenas, e eu sempre faço questão de frisar, não é a questão dos resultados. Resultados são diferentes, é uma coisa diferente de performance, são diferentes das performances dos pilotos. Essa é uma tecla que quem nos escuta no café sabe que nós batemos constantemente. O piloto pode conseguir uma série de resultados e de repente uma coisa se quebra, ou é uma conjuntura de um esporte muito favorável a ele, ou entram outros fatores em campo, em cena. Cada esporte tem a sua peculiaridade. O Marquez é notável, até para leigos, como a maioria de nós, é um estilo de pilotagem
que o coloca ali. Não é simplesmente tá na melhor moto, ou tem uma estrutura física favorável, porque ele tem. Não é questão de regulamento, não é questão de uma categoria engessada, não é nada disso. Há uma técnica de pilotagem que você conversando com especialistas, você lendo textos de especialistas, você acompanhando a transmissão feita por especialistas, é um menino que revolucionou o jeito de se inclinar a moto, o jeito de se fazer distribuição de freada entre a parte da frente e a traseira da moto. É um menino que não cai, que várias vezes salvou quedas que eram praticamente certas, no sentido até de... Isso não quer dizer performances, mas é uma coisa impressionante que você tira dali, que é uma interação piloto-moto diferente de qualquer outra. Né? Salvar quedas não quer dizer que ele ganha corrida por causa disso, pelo contrário, ele está ali perdendo tempo. Mas é impressionante, você vê uma moto que praticamente... Tem uma imagem, eu não vou me lembrar de quando, porque ele já fez isso várias vezes, tem uma que a moto chega a deitar sobre o joelho dele, a quase que espremer a perna dele no chão, e ele não cai. Não sei como, não sei se há ali um efeito especial da televisão, você começa a duvidar de tudo. Mas é isso, Raposo. O que esse menino está fazendo é de si. Todos os esportes têm que olhar para a MotoGP nesse caso, e é impossível não se identificar ali o tamanho do que está acontecendo. Está na hora, inclusive, Raposo, eu diria, do Marques tentar outro caminho. Outra equipe. Quando eu digo outro caminho, não é abandonar a MotoGP, é tentar outra equipe. Não, de maneira nenhuma, acabei de falar aqui, condicionando o que ele faz à Honda, mas não, pela capacidade dele de ganhar com as outras motos. Não é diferente do que a gente falava do Vettel, do Schumacher, se tem gente que fala do Hamilton. Não é saia da Honda para provar que não é a Honda. Não, é saia da Honda para você conseguir com outros. Que para mim não tem que provar nada. Para alguns talvez ainda tenha. Mas a gente vê esse menino, Raposo, para você falar agora, para você entrar na discussão. A gente vê esse menino e não tem como não imaginar que ele levaria a KTM para frente, o que ele faria com uma Suzuki, o que ele faria numa Yamaha, que é uma moto muito mais dócil de guiar. Isso é uma unanimidade na MotoGP hoje. Você tem uma coisa que a Honda não é fácil de guiar, e a gente vê a diferença dele para as outras Hondas. O que ele está acabando com o Jorge Lourenço é uma coisa absolutamente fenomenal. Thiago Pereira Raposo. Vamos lá, Fábio Campos. Primeiro saiu, se não estou enganado, o anúncio da renovação dele com a Honda até 2022, nessa segunda-feira. Então, eu também tinha essa impressão, essa ideia de que KTM... É porque ele é muito jovem, né, Raposo? Então eu ainda acho que dá para ele fazer isso. Mas já estava na hora, né? Não por ele, não por ele, mas de uma equipe falar assim, cara, vamos abrir a carteira aqui, vamos... A KTM ofereceu, acho que 20 milhões de não sei qual a moeda para ele. O Lin Jarvis admitiu no grid hoje, esse final de semana, para a televisão inglesa, admitiu que a Yamaha já conversou com ele 2 vezes. Enfim, só para temperar o seu comentário aí. Mas então, pelo que eu vi rapidamente aí nas redes sociais, saiu a renovação. Então, a Marc Marquez estará por mais algum tempo correndo de Honda, né? E fico imaginando até onde vai chegar a Marc Marquez. E o incrível, Fábio Campos, de tudo isso é porque mesmo com um cara fazendo o que fez, conquistando o que conquistou, é um campeonato maravilhoso de se acompanhar, não é boring, não é chato. Você assiste corridas fenomenais, absolutamente incríveis, de você ficar até a última curva da última volta ali ligado e vidrado. Então, qual é a fórmula, Fábio Campos, de um campeonato que tem um piloto que domina, que ganha 6 títulos em 7 temporadas, e mesmo assim continua sendo um campeonato bom, atraente e gostoso de se assistir? Eu acabei de entrar rapidamente aqui num site renomado internacional, e o que eu vi aqui é que Marques avança nas conversas, então talvez não tenha saído a renovação ainda. Que bom que você fez
essa correção aí que fica certinho. Raposo, eu falo uma frase no café que eu adoro essa frase e ela precisa ser explicada porque ela é uma frase, ela é digamos, uma frase que leva digamos, qual a definição que eu vou colocar? Ela meio que engana, que é a seguinte: corridas são mais importantes do que campeonatos. Se você levar essa frase ao pé da letra, é claro que você vai ter uma discussão e você vai ter até razão de questionar. Corridas são mais importantes do que campeonatos, e eu falo isso aqui no café há anos, porque corridas são coisas concretas. Você sente, você vive uma corrida. Você vai a uma corrida, você está ali vivendo aquela corrida, você está quase que tocando a corrida. Campeonatos são folhas de papel abstratas, são páginas de internet. Folha de papel nem é mais, né? Porque hoje em dia está tudo no site. Inclusive as últimas publicações de importância no mundo estão em vias de diminuírem cada vez mais, no automobilismo, inclusive. Mas o campeonato é algo abstrato. Então, Raposo, você tendo uma consistência em corridas do nível de qualidade, é claro que uma rotatividade de vencedores ela acrescenta para a categoria. É evidente que se outro piloto for campeão ano que vem, não será uma notícia ruim, necessariamente ruim. Embora eu abri o primeiro bloco dizendo, né, eu tenho restrições ao tipo de prova que a MotoGP tem feito em 2019. Mas daqui a pouco eu vou entrar nisso. Vamos matar a questão aqui do Marc Marquez. No geral, tirando um pouco 2019, mas no geral você está coberto de razão. A MotoGP, há anos ela mantém um nível, há anos ela tem uma imprevisibilidade nas corridas que é suficiente para sustentá-la. Porque a gente está vendo o Marquez fazer o que está fazendo e não precisa ir muito longe para lembrar que ele perdeu 2 seguidas tomando ultrapassagens quase desmoralizantes, no sentido de categóricas, na última volta. Agora, uma na Áustria, outra na Inglaterra. Uma do Dovizioso, outra do Alex Rins, essa segunda mais surpreendente ainda. Então acontece esse tipo de coisa, Raposo. Um campeonato que tem esse tipo de coisa, a repetitividade de vencedor não o estraga, como estraga a Fórmula 1. A repetitividade de vencedor na Fórmula 1, ela é mais escancarada porque ela se soma a uma série de defeitos. Então, além de tudo, você tem o mesmo vencedor lá. Embora esse ano a distribuição esteja boa. Aliás, esse ano, para mim, a Fórmula 1 está superior à MotoGP. Se a gente quiser entrar nesse assunto, a gente pode até entrar. O André do Pau sugeriu um crossover, né, de Fórmula 1 com MotoGP, com várias coisas interessantes. Daqui a pouco eu pego a mensagem dele que ele mandou lá no WhatsApp no nosso grupo de apoiadores. Mas a MotoGP se garante, Raposo. A MotoGP se sustenta porque você liga a televisão, você pode até saber quem vai ser o campeão no final do ano, mas você tem ali naquele seu domingo, naqueles 45 minutos do seu domingo, você não sabe o que vai acontecer. E isso faz toda a diferença. É impressionante. Eu fico realmente abismado com a qualidade de pilotagem dele. Como ele esmaga a concorrência, né? O pessoal que corre contra ele. Eu só vi ali realmente em Jorge Lorenzo uma esperança de realmente andar perto do que ele anda. Depois que fui para a mesma equipe, a gente ficou toda aquela esperança, mas aí... Essa é a grande decepção de 2019 e em todos os esportes também. Eu não sei, Fábio Campos, porque eu acho que... Não que não seja Você não esperava tanto quanto eu, quanto o Bruno Shinozaki, você não esperava tanto? Não, eu esperava, mas é que eu acho que existem justificativas. O cara se estourou, voltou male, não voltou ainda. Mas não voltou, pois é, não consegue evoluir, Raposo, isso não te impressiona? Por exemplo, na Inglaterra a gente sabia ele ia tomar 4 segundos, a gente esperava, não exatamente quantos segundos, mas enfim. Aí depois da Inglaterra veio a República Tcheca, se não me engano, veio Misano, agora eu tô assustado, eu tô ficando assustado. E eu acho que só, eu não vejo outro piloto em condições de brigar, mesmo que as motos estivessem igualadas. O Dovizioso é um cara que se perde, o Rins aparece forte e some, o Viñales também, sabe, já deu sinais de decepções,
O Valentino, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Eu não vejo o Fábio Campos. Eu vejo muita. Aí depende como você quer ver o copo. Se você quer ver o copo meio vazio ou se você quer ver o copo muito cheio. Eu acho o Verei o copo Marques como tão. você indicar. Vamos lá, como você indica o copo? Eu acho que o Mark Marques ele é tão extraordinário, ele é tão fenomenal, que ele acaba com a concorrência. Alguns preferem olhar isso falando que ele menosprezando a concorrência, como se a concorrência fosse ruim e o Marques é um ótimo piloto. Eu acho que a concorrência é boa, sim, e ele é extraterrestre. Aí depende de onde você quer colocar a régua ali dos pilotos. Você pode. É só você pensar o seguinte, Raposo, o pior resultado dele é o segundo esse ano. Tirando a queda, foi uma só nos Estados Unidos. Qual adversário resistiria a uma sequência dessa? Só o Rossi, talvez no melhor da sua forma. O que você acha? Não, eu concordo contigo, mas a minha pergunta que fica é a seguinte, que é uma pergunta que é muito difícil de se responder. Tenta imaginar uma régua de 0 a 10. E aí você coloca a concorrência, você pode pegar a concorrência toda e colocar ela em 6. Aí você diminui a concorrência e falar, o Marques está sendo campeão porque ele é um cara nota 10 e não tem concorrência à altura. Então os caras que correm com ele não tem qualidade e tal. Ou você pode pegar a concorrência e colocá-la lá em 9. E o Marques extrapola a régua e está lá em 12, 13. Não quer dizer que os caras que estão correndo contra ele é ruim. Se você tira o Marques, às vezes, da jogada, faz de conta que o Marques não existia, de repente a gente estava vendo um campeonato extraordinário. Basta ver a briga pelo vice. A briga pelo vice está em polvorosa. Isso, então, é isso que eu quero falar. Aí é a mesma discussão da época Schumacher também, né? Onde estariam os concorrentes de Schumacher se Schumacher não tivesse existido lá no começo dos anos 2000? Então, Schumacher não teve concorrência ou ele esmagou a boa concorrência que ele tinha? Então, essas são as questões que ficam pontuadas por aí. O fato é que o cara é de outro mundo e é muito bom vê-lo correr, vê-lo vencer, a vontade que ele tem de vencer. Ele não perde a vontade de forma alguma, a disposição, como ele comemora e tudo mais. É impressionante. Eu tenho um outro assunto para falar, não sei se você quer. Não, tem muito ainda para falar. Eu até falei na abertura, né? O menino que não precisava ganhar, não precisava. Menino também não, né? 26 anos já não é mais tão menino. Parece, né? Porque é pequenininho, tem aquela cara de criança, mas não é tão menino. Não precisava ganhar. Tinha caído 2 vezes nesse final de semana. Uma delas muito forte, uma delas que foi até para o hospital e uma delas que acabou com a moto. A segunda queda foi mais ali, aquele escorregão ali, foi até no qualifying mesmo, né? Ou seja, o Dovizioso, que é, entre aspas, adversário, lá atrás, para quê? Né? Pensaria um piloto de outras categorias. Para quê? Foi para cima, passou, e no que foi passado na última curva da última volta, usou toda a habilidade ali para retomar. É piloto que entra pensando em ganhar. Então, quando você vê um piloto desse ser campeão, tem um outro sabor. Entra naquilo que você falou, Raposo. Qual é a fórmula, né, para um campeonato que tem o mesmo vencedor se manter ou crescer, como a MotoGP vai crescendo? Essa é uma das fórmulas. Teria muito menos graça a MotoGP se o Marques fosse um piloto burocrático. Não, o Marques precisava do 5º, conseguiu. Outro ano, porque são tantos títulos, né? Outro ano ele precisava do 4º, ele conseguiu. Ele ainda tinha uma outra questão para deixar o campeonato escapar na Tailândia. Porque a próxima corrida é na casa da Honda. Não na pista da Honda, porque a pista da Honda é Suzuka. Mas no país, digamos, da Honda. Na casa, na terra natal. Onde ele poderia, como fez o ano passado, explodir em publicidade. A Honda festejar um título mundial justamente na etapa do seu país. Até isso, quem gosta do negócio acima do esporte, até isso quem defende o negócio mais do que o esporte pode dizer, poxa, poderia levar para a Tailândia. Aí a diferença, Raposo. Aí você vê quando pensa-se no esporte e quando pensa-se
no extra-pista. Foi lá, ganhou, matou o título, até deu uma entrevista antes da corrida que eu até achei interessante, não ficou com aquele, porque o Marques tem muito daquele, não, pés no chão, não, vou brigar pelo pódio. Todo final de semana ele fala, vou brigar pelo pódio, e nunca é, né? Sempre primeiro, segundo, e esse ano não conseguiu nada pior do que isso. Mas nesse final de semana ele deu uma declaração lá para o BT Esportes, ou foi para o feed mundial da categoria, enfim, ele deu uma declaração que ele foi muito franco, ele falou, a diferença é muito grande, a gente pode arriscar. Ele estava falando, não sei se da queda dele no qualifying, ou da configuração nos primeiros treinos livres, eu não lembro exatamente sobre qual ponto do final de semana ele estava falando, mas ele disse essa frase. Nós temos uma diferença tão grande que a gente pode se dar o luxo de arriscar. Outras pessoas, outras, digamos, instituições, outras empresas pensariam ao contrário. Não, nossa diferença é tão grande, temos que nos proteger. Mentalidade, isso faz toda a diferença para quem consome o produto final, que somos nós. É muito mais gostoso receber um produto em que é disputado dentro da pista com toda a vontade, sem administrar, sem orquestrar, sem manipular. É o que aconteceu. O menino conseguiu a ultrapassagem na última volta, na última curva, conseguiu se defender, mesmo sem precisar de nada disso. É o sabor, não sei se o ouvinte tem essa sensação. Para mim, o sabor é muito maior. Outro assunto, Fábio Campos, que eu quero trazer para você é o seguinte. Já tem mais de um ano que a gente fala, inclusive, essa frase, até porque a gente falou pouco de MotoGP esse ano aqui no Café com Velocidade. Do prazer que é, do aproveitar, do curtir, do não perder a chance de admirar os últimos momentos de Valentino Rossi na pista. A gente não sabe quando é que ele vai parar, mas para cada domingo de MotoGP ligar para ver a corrida, assim, para ver as disputas, mas para ver, estou assistindo o Valentino Rossi, porque daqui a pouco para. Para falar que viu, né? Para falar que viu. Isso, daqui a pouco para, sabe? Fica só na nostalgia e tal. Vamos aproveitar. A gente não precisa esperar que o cara saia para valorizá-lo e observar. Mesmo que a Yamaha não esteja dando, de repente, a melhor moto agora, ou mesmo que ele não esteja andando e tal. Só que esse discurso, enquanto não tinha o Fábio Quartararo fazendo o que está fazendo, era uma coisa. Agora, esse discurso com o Fábio Quartararo fazendo o que está fazendo, já não começa a existir uma pressão para a Yamaha tomar uma atitude, uma decisão, mesmo que de repente se implique numa saída de Rossi da categoria? Eu acho que não se misturam muito os assuntos, eu acho, porque primeiro que a Yamaha já está fazendo, né? Já está dando mais equipamento para o Quartararo. Esse final de semana liberou giros a mais no motor dele. Eu acho que aquela frase, essa daí que você cita, do Rossi, eu acho tem que ela como ser feliz em equipe satélite, Fábio Campos? Tem, na MotoGP tem muito. Ora, você veja que o Quartararo é o exemplo disso. Ele anda muito mais do que as outras duas. Ele coloca fim de semana após fim de semana. Tá, deixa eu corrigir. Feliz / título, campeão. Ah, tá. Você quer saber resultados. Aí depende, Raposo. Se for uma máquina muito bem ajustada, talvez sim. Eu digo o seguinte, Raposo, talvez fosse a Yamaha, o que ela não é hoje, embora tenha feito em 2019 um ano muito melhor de evolução em relação ao ano passado, mas fosse hoje a Yamaha uma supermoto, eu acho que daria. Não dá hoje porque a Yamaha tem a questão da reta, tem a questão, né, de que é uma moto que não tem grande velocidade final, mas é uma moto que está muito boa em curva. Tem jeito, Raposo, tem jeito sim. Quem tiver uma super motocicleta pode sim ter uma satélite lá na frente, porque se você colocar hoje, o Quartararo está acima do nível dos dois pilotos da equipe principal. Não é só questão de moto, de resultado. Não, ele está consistentemente nos treinos, ele já chega na pista, ele não cai, raramente ele cai, ele já chega na pista andando rápido no treino livre 1. Então, assim, não é simplesmente você ver lá no domingo o que ele fez. É você acompanhar o final de semana. Ele está à frente dos outros dois.
Então, Raposo, se a Yamaha fosse uma moto melhor, ele poderia estar... Com esse Marques ninguém ganha, né? Porque um piloto que em 16, 17 provas, não sei exatamente o número da etapa que a gente está, o pior resultado dele é chegar em segundo, nem a supermoto da Yamaha. Mas, Raposo, dando todas as voltas possíveis para chegar na sua resposta, eu colocaria com vários asteriscos. Dá para uma satélite vencer, desde que seja uma supermoto e desde que o adversário não seja Marc Marques. Tá respondido com várias voltas aí a sua pergunta. Mas a questão do Valentino Rossi a gente pode falar mais também, né, Raposo? Isso que eu ia te argumentar agora. Tá, beleza, respondeu essa questão. E o Valentino? Falei do Quartararo, né? Agora fala do Valentino. É impressionante, né? O Valentino, ele tá num nível bem... porque assim, a gente já falou aqui várias vezes, né, Raposo? Esperar aquele Valentino... não há mais como esperar. O cara tem 40 anos, ele correu numa pista que fez 50 graus no asfalto. Né? Poxa, 40 anos, você vai falar que 40 anos não sente uma temperatura tão forte dessa? Né? O piloto de 20, como o Quartararo, é diferente. O treinamento, a preparação física dele flui de uma outra maneira. Mas não é só por causa disso. Eu não estou justificando o resultado do Rossi ao calor. O Rossi, ele não... Se você falou, a gente não sabe quando o Rossi vai parar. Eu acho que a gente tem uma grande indicação no final do ano que vem. Ele tem contrato para 2020 e eu não o vejo renovando, eu não o vejo continuando, talvez até pelo que você falou, né? Talvez até por a pressão do Quartararo, que está tudo encaminhado para renovar, para continuar onde ele está, né? no ano que vem, mas aí depois é outra história. E a gente tem um outro fator nessa equação aí, chamado Jorge Lourenço, que é cada vez menos provável que ele siga na Honda, mesmo tendo contrato para 2020. Então, para onde ele iria, como as peças do tabuleiro se movimentariam. Falou-se muito na TV inglesa esse final de semana, Raposo, de uma proposta da Ducati para o Quartararo, que há jornalistas que dizem até que os 500, não sei qual é o número, mas que os giros a mais que ele teve no motor é até uma maneira de falar, não, fica aqui, nós vamos te dar mais moto, mas a especulação de uma conversa com a Ducati foi muito forte, e dá para se entender, porque a Ducati não tem piloto, a Ducati precisa de piloto, mas o Rossi, Raposo, eu acho que ele vai até o ano que vem, e vai ficando impressionante, vê-lo brigar por 8º, cair para 10º, isso é um impacto que atrapalha um pouco, eu até achei que você fosse para essa linha, quando você estava falando da nossa bandeira que aqui no café nós levantamos de, poxa, né? Olha para o Valentino Rossi e para você contar para os seus filhos, netos, que você viu o Valentino Rossi por um bom tempo, que você teve a oportunidade de vê-lo na pista. Tudo isso, Raposo, tem um limite mínimo de nível que o Valentino Rossi tem que andar. Tem um limite mínimo. E hoje o Valentino Rossi está sendo a pior das 4 Yamahas. Aí alguma coisa tem. Alguma coisa não fica tão saborosa para quem quer saborear como nós queremos. Exatamente. Então, já começa essa especulação, já começa essa não é só aqui do Café com Velocidade, já está tendo, inclusive da grande mídia internacional também, uma certa pressão, né, sobre uma promoção do Quartararo, da Yamaha, de como ele é o cara que está levando a satélite e tudo mais, e como de certa forma fica feio, né, para a equipe de fábrica estar constantemente chegando atrás da equipe satélite. Então, apesar do Vinhales também, né, na MotoGP é um pouquinho diferente, né, Raposo, assim, que eles trabalham junto com a equipe, não era assim na Tech 3, mas com a Petronas está sendo assim mais, tecnicamente estão mais próximos. Eu não sei se eles têm esse sentimento de, eu não vejo isso na imprensa, assim, de uma vergonha, não. Eles estão ganhando com a moto que eles têm investido nessa moto do Quartararo. Então isso é importante a gente deixar claro. Exatamente, Fábio Campos. Outro assunto que vale a pena a gente mencionar aqui, já que a gente, de certa forma, chegou na decisão do campeonato, agora a gente tem as provas aí para cumprir tabela. São dos... Cumprir tabela não, senhor. As corridas são ótimas. Nossa, não, sim, cumprir tabela no sentido de não tem mais decisão, o título tá... Mas eu ia dizer, a briga pelo vice. Ora bolas. Entendeu? Agora as corridas não estão tão ótimas assim, não, mas daqui a pouco eu falo disso. Coloca o seu assunto aí. Você primeiro, você tem prioridade.
Não, é para falar sobre trazer grid para 2020, um grid com pouquíssimas novidades até então, por enquanto. Nós temos um Brad Binder, né, anunciado para a KTM, a KTM Tech 3, no lugar do Cearim. E o Zarco, que foi tirado aí da KTM no meio da temporada. E até onde eu sei, não tem nada certo pro Zarco. E é Nada, um nada nome. mesmo. Bem E é um difícil nome. dele se encaixar. Você acha difícil? Eu tava esperando que você falasse que talvez tinha alguma carta, ele poderia de repente aparecer no lugar desse Lorenzo, ou que ele poderia. Pois Você é, o não acha que Lourenço. você não acha Oi, que a diga. cotação do Zarco tá tão boa assim? Eu acho que ele até teria lugar, mas o mercado está fechado e ele não é uma potência, digamos, game changer, né? Diria o Diogo Gomes se aqui estivesse. É, o Daniel Ricciardo da MotoGP vai ser o Lourenço. Se o Lourenço estourar a dança das cadeiras, ou seja, se ele sai da onda, aí muda várias coisas. Aí vai acertar o futuro do Quartararo, aí o Zarco entra na jogada, aí vai alguém da Ducati pode perder o emprego, mas os dois pilotos da Ducati têm contrato. Vai ser uma loucura se o Lourenço sair da Honda e quanto mais eu vou lendo, mais eu vou tendo a sensação de que pode sim acontecer. Se você me perguntasse há 2, 3 semanas atrás, eu achava que não, vai cumprir o contrato, tem contrato. Tem contrato, segue com o contrato. Mas tá ficando uma situação muito, muito complicada lá dentro. Né, até para ele. Mas o assunto é o Zarco. Né? O Zarco, se o Lourenço não se mexe, Raposo, não tem lugar para ele. Não tem lugar. Então, sei lá, a gente já viu a MotoGP abrir uma terceira moto, né? A Honda tinha. Tinha o próprio Dovizioso, o Pedrosa e O que o tem Casey hoje, Stoner. o que tem hoje a LCR Honda tá com Crutchlow apenas, né? Tem de certa forma uma vaga ali. Não, tem o E Nakagami que inclusive foi cotado até para receber uma moto do principal, enfim, com a saída do Lourenço. Eu acho que o Nakagami tá ele não tá, ele não tá ele Oi, não tá diga. confirmado ainda nessa moto, o Nakagami, isso que eu tô querendo falar. Tá lá e tem toda essa cotação, talvez por causa dessa incerteza do Lourenço, ele não tenha sido confirmado ainda, porque é um dos homens também que foi cogitado, né, de repente brigando com o Crutchlow, né, essa disputa, alguns pilotos olhando intensamente para essa vaga do Lourenço, mas o Nakagami não está confirmado nessa moto ainda, tô falando nomes assinados. E a Mas aí eu KTM, te pergunto, será que a Honda tiraria o Nakagami, que não tá andando tão mal assim como outros pilotos, tiraria um japonês para colocar o francês? É uma pergunta, né? e a Red Bull KTM também só tá com o Paul Espargaró no momento, então são de certa forma as duas únicas vagas. Mas Não, para mas KTM ele não vai. exatamente. Para onde ele acabou de ser sacado, né, no meio do ano, enfim. Então tem uma vaga apenas. Por isso que eu estou dizendo. O estopim de tudo é o Lourenço. Se o Lourenço se mexer, o Zarco volta para a jogada. Se não, é Mundial do Superbike, talvez. Enfim, é um desfecho impressionante para quem surgiu com a força que o Zarco surgiu, né? Cenas do próximo capítulo, vamos ver, né? Impressionante, né? Um piloto como o 2018 que ele fez, o quanto nós falamos dele aí, né? Sim. Tudo Mas mais. é uma teoria, Raposo, que eu vou desenvolvendo cada vez mais, e não sou só eu que falo isso, tem mais gente que já esbarrou coisa parecida, ou até dando os detalhes técnicos da moto, né? Me parece, Raposo, que a Yamaha é um local mais apropriado para você começar, para você se desenvolver, para você. Por que eu ponho isso nessa equação? Veja o Zarco. Veja o Lourenço, o que era na Yamaha. Veja o Quartararo, que ainda não saiu, mas Raposo, você e eu vimos o Quartararo na Moto 3 e na Moto 2. Não era nem sombra disso. Não era de forma alguma. Não é um piloto que você fala, não, esse veio com a força das categorias. Não veio. Na Moto 3, ele nas 3 primeiras corridas dele, ele chegou assim, assombrando. E aí ele desapareceu no restante do campeonato. Sim, verdade. Lembro muito bem disso. Então, é uma coisa que reforça essa teoria de que a Yamaha ela sobe digamos, por um jeito mais dócil, uma exigência
de você não precisar lutar com a moto, por isso eu uso a expressão dócil, embora essa expressão não tenha nada a ver com motocicleta, né, com moto velocidade, porque se aquilo ali se tem uma coisa que eles não são dóceis, mas comparativamente falando, a Ducati a gente já cansou de dizer aqui, a Honda, meu Deus, olha a diferença do Marques para as outras Hondas. Né? Por isso que a gente fala, esse menino tem alguma coisa, lá estou eu chamando ele de menino de novo, não é mais menino. Mas esse piloto tem alguma coisa, esse homem tem alguma coisa que é diferenciada, porque as Hondas, esse final de semana da Tailândia foi assustador. Eu nunca vi as Hondas tão ruins somadas, tirando o Mark Marques. Porque o Nakagami não fez nada, o Lourenço, ok, não tem feito nada em lugar nenhum, e o Crutchlow foi 19º no warm-up, 12º na corrida, coisa que não é nem de Carl Crutchlow. Inclusive a gente viu uma freada do Crutchlow que ele quase cai no Qualify, e ele explicando, gente, essa moto na freada, ela é uma luta. Então, Raposo, cada vez mais eu vou observar isso e vou trazendo isso aqui no Café com Velocidade. A Yamaha parece um local muito propício para certos estilos de pilotagem, visto o Quartararo, visto o Lourenço, visto quem o outro que eu estava dizendo aqui, o Zarco, né? Que aliás é o tema dessa nossa discussão. Vamos continuar observando se esse tipo de tendência segue. Fábio Campos, antes de você falar sobre o que você prometeu que falaria, sobre os rumos das corridas da MotoGP, eu queria só a gente fazer mais uma última vírgula, ou um último abre parênteses aqui, para falar para os nossos ouvintes que está chegando em Interlagos, Grande Prêmio de Fórmula 1 e o Café com Velocidade, né, Fábio Campos? A gente se encontra, marca um encontro bem agradável, bem gostoso, no sábado pós-qualificação. Inclusive tem mudanças de horários na Fórmula 1 esse ano, né? Como não tem horário de verão, vai acontecer. Vai acontecer uma hora mais cedo e tudo mais. Então você que vá para Interlagos, que vai estar lá com a gente curtindo lá a corrida. Ou que é de São Paulo e não vai para Interlagos, mas é de São Paulo. Ou São Paulo e região. Ou sei lá, que tem vontade de participar, porque Fabrícia Bianchini está cogitando sair de Santa Catarina para ir só para o encontro. Cogitando não, já não tem volta. Já jogou essa peteca no ar, que não volte atrás. Já está sendo aguardada. Já tem cadeira para ela reservada no restaurante de São Paulo. Então, exatamente, fica aí o convite para todos vocês aí que queiram participar desse evento. A gente marca num lugar super democrático, né? A gente gosta de falar desse recado, Fábio Campos, porque tem pessoal que não bebe, e aí vai para esses encontros, e tem aquela galera que bebe e tal, aí no final da conta aparece aquela conta gigantesca, o pessoal quer dividir igual, e aí uns ficam chateados porque não tomou nada e tudo mais. A gente não é sentou e sorriu, a conta dividiu, não é isso? Não é. Comando individual, lá na São Francisco Cervejaria, que é uma cervejaria que fica ao lado do Mercadão Municipal de Santo Amaro, ali bem próximo a Interlagos mesmo. Então, é um lugar bem interessante, com diferentes tipos de cerveja. Perto do metrô, perto de Interlagos. Exatamente. Super fácil. Exatamente, então fica o convite a todos vocês aí que queiram participar dessa festa aí. Se precisar de mais detalhes, quiser mais detalhes, entre em contato com a gente, mas fica próximo da estação Adolfo Pinheiro, da linha Lilás de metrô. Então estão todos convidados aí a participar dessa festa com a gente. Já aconteceu tantas vezes, né, Raposo, que o ouvinte foi só para dar um abraço na gente, para conhecer e... Enfim, então vale a pena dar o recado. Eu não sei por que esse recado está sendo dado no bloco da MotoGP. Mas, aliás, eu sei, é porque o bloco da Fórmula 1 já estourou no laço do relógio. Exatamente. Mas o senhor faz favor de repetir esse recado bonitinho, como você fez hoje, com dados, essa locução convidativa, no bloco da Fórmula 1 da semana que vem. Eu tenho... Aliás, inclusive, na semana que vem a gente fala do encontro extraoficial, porque o do sábado, pós-classificação, é o encontro oficial. Agora existe ali, digamos, um pré-aquecimento, digamos, um esquenta da bateria 2 dias antes. Mas a gente fala mais sobre isso na semana que vem. Exatamente. E antes do senhor falar o porquê que as corridas na MotoGP não está te agradando tanto, ou os rumos e tal, você vai dar a sua explicação. Eu quero falar de Ducati, de Dovizioso, de Petrucci, de 2 pilotos que tinham uma grande moto na mão. Não preciso falar nada. O que você falar, eu vou assinar embaixo. E que não
pararam de entregar. Erraram. O Dovizioso até há pouco tempo atrás estava firme e forte na briga pelo título, e agora o Marques é campeão com 3 rodadas de antecedência e tudo mais, né? Faltando 3, que ele foi campeão da verdade, faltando na quarta, né? Faltando 4 corridas aí, não sei como que a gente coloca essa equação aí, mas agora... Se não me engano, ele nunca foi campeão tão cedo. É o ano que ele é campeão do mundo mais cedo, em termos proporcionais, com o número de corridas do campeonato, enfim. O que o senhor tem a falar de Ducati, Fábio Campos? Não muito do que você já falou, e eu já esbarrei aqui rapidamente alguns minutos atrás. A Ducati precisa do material humano, que na MotoGP é muito importante, muito mais importante do que em outros campeonatos. Ali, claro que a tecnologia é importante, mas o ser humano, a condução, a inclinação, o modo de curva, o modo de freada, isso tudo são fatores muito preponderantes para o desempenho. E a Ducati tem um piloto bom e um piloto muito médio. Agora, o piloto bom da Ducati, que é o Dovizioso, antes que o Cesarino fique bravo comigo, é um piloto muito irregular, é um piloto que não se adapta tanto às pistas, que não tem a facilidade de acertar a moto. E o Petrucci, né, Raposo? O Petrucci, eu já falei aqui, né, não tem como explicar o Petrucci no lugar do Miller. Quantas vezes eu já falei isso aqui, então não tem nem muito a acrescentar quanto a isso. A Ducati não tem uma moto correta, certinha, como já teve em outras ocasiões. Isso tem que ser falado, né? Para você falar, mas os pilotos não estão rendendo, mas já renderam em outros anos. A moto já foi melhor em outros anos, sim, é verdade. Mas para brigar com esse Marques, se você não tiver um material humano que pelo menos te faça ali ser segundo constantemente, chegar perto dele mesmo nas que você perca, para quem sabe você arrastar o campeonato mais longe, ou contar com quedas dele, porque ele perdeu o campeonato de 2015, porque ele caiu, ele não era o piloto mais lento do que o Lourenço. Para você contar com isso, você tem que ter um piloto ali puxando a moto, e nem isso, mesmo se o Marques cair, se o Marques tropeçar, se o Marques ficar 2, 3 corridas fora, não tem ninguém na Ducati que leva essa briga mais para frente. Talvez não tenha nenhuma das duas equipes, nenhuma das outras equipes, mas como você me perguntou de Ducati, essa regra se aplica aos vermelhinhos italianos. O Dovizioso deu, na minha opinião. Deu. Você foi cruel agora. Acabou a carreira dele, você não vê nada mais. Não, no Ducati deu. Ele ainda cabe em outras equipes menores, mas... Mas ele na Honda não fez tanto assim também, né? Não fez. Na Tech 3 ele fez um pouquinho mais, mas aí resolveu sair e tal. Eu lembro que a gente até falou na época, né? Sair da Tech 3 para ir para Ducati, tá certo, uma equipe de fábrica. Mas a Tech 3 andava mais naquela época, então não mostrou, não entregou. Acho que você tá falando do Petrucci pelo Miller, eu acho que nem o Dovizioso cabe mais ali. Então seria Miller e mais um. Eu não vejo, realmente. Não tá na hora já do... Miller e Zarco. Não tá na hora do Alex Marques subir logo, não? O que vai ser de Alex Marques se já não subir logo? Até porque, eu não sei em que ponto você tá da Moto 2, mas grande de levar o título esse ano. A gente já viu o Alex Marques também vários anos. Ele já tá um bom tempinho aí, né, nas categorias de base. Essa é uma boa pergunta, Raposo. Há um lobby do Marques para tentar colocá-lo na categoria. Enfim, o Marques ele tem um futuro. O Alex Marques tem um futuro meio garantido, meio não garantido, né? Porque ele não vai para a MotoGP, mas ele constantemente é lembrado, é citado. O Marques fala dele. Enfim, é uma colocação interessante essa do Alex Marques. Agora, estrear na Ducati, a gente falando, né, de toda essa questão. As melhores motos para você estrear são Suzuki, talvez a Aprilia, embora também não seja das mais fáceis, e Yamaha. Já subir para motos tão profissionais como Honda e Ducati seria... Mas eu fico curioso, não acharia ruim não, Raposo. Agora eu imaginei aqui, achei que você fosse falar isso, uma Ducati com Miller e Zarco, hein? Já pensou? Porque o Zarco ele tem pelo menos mais experiência, né? Ele já tem feitos, ele já conseguiu fazer coisas interessantes. Eu acho que seria uma dupla. Eu esperaria mais dessa dupla do que da dupla atual, eu confesso para você. Mas parece que o pessoal não está interessado aí em mexer nessa posição do Dovizioso, estão satisfeitos com ele lá. Vamos ver. Veja a filosofia da Ducati, a filosofia de quem
não quer usar, Fábio Campos. Você já chegou a falar de equipes da Fórmula 1 que não quiseram usar e tudo mais. É o que eu tô vendo da Ducati. Mas eu acho que a Ducati acreditava no Petrucci, né? Eu acho que ela agora eu acho que ela vai tentar alguma coisa mais forte. O Alex Marques está confirmado já para 2020 na Moto 2, correndo ao lado do San Luis, né, na Estrela Galícia. Vamos ver o San Luis de Estrela Galícia. Mais uma vez San Luis. San Luis é figurinha. Já subiu, já desceu, enfim. E agora é hora de você falar, Fábio Campos, o que está acontecendo com as corridas de MotoGP, com os andamentos das corridas de MotoGP que estão te desagradando? Raposo, eu não sei se existe corridas sensacionalistas, mas eu tô achando a MotoGP, eu vou explicar esse termo, porque não sei se existe, não existe. Ninguém nunca associou uma coisa a outra. Sensacionalistas são manchetes, são blogs, são, enfim, veículos de imprensa. Podcasts. A MotoGP, podcasts, não esse aqui, mas a MotoGP tem feito corridas sensacionalistas. Me incomoda muito esse ano como a MotoGP está fazendo as suas provas como se transformassem num jogo de xadrez, num jogo de estudo, num jogo de análise, num jogo de quase não querer ultrapassar o piloto da frente, no caso da briga pela liderança. Vários momentos dessa prova ficou claro. Se a gente lembrar de Silverstone, o modo como o Rins ganha a posição, mais ali para um erro do Marques, e praticamente abre a porta algumas curvas depois, lá na Stowe, né, depois da reta do hangar, em Silverstone, para quem quiser tentar lembrar mais, puxar pela memória com mais precisão. Na Tailândia houve isso também. Você via claramente o Marques tinha momentos em que ele tinha um impulso na reta muito maior do que o da Yamaha, que é uma característica natural da moto, mas ele nem alinhava para tentar pegar o vácuo, né, para tentar ganhar ali mais força ainda. Me desagrada muito, Raposo. Vou terminar o programa com esse pensamento para o ouvinte. Por que eu estou dizendo sensacionalistas? Porque na última volta os caras vão para cima. Os caras estudam, analisam, pegam ponto de freada, pegam característica da moto, o pneu, todo mundo sabe qual que é o adversário está correndo, ele vai vendo ali a situação, se o pneu está escorregando ou não está, e na última volta ele vai para cima. A última impressão é a que fica. Então, saímos até parece que a corrida da Tailândia foi boa, né? Não é? Como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na Áustria. Eu não estou tirando esse pensamento do nada. Como aconteceu em Misano. Então, me preocupa esse estilo de prova. Eu preferiria os caras indo para cima. Já foi várias vezes a MotoGP de os caras trocando posição. Há alguma coisa que pode ser, inclusive técnica, que talvez possa ser mexida para que isso volte a acontecer. Mas hoje o decorrer da prova não é interessante. A última volta e antes que se diga qualquer coisa, que bom que a última volta é o que é, né? Que bom. Mas para o padrão MotoGP não é o tipo de corridas. Outras categorias eu assinaria embaixo. Se não acontece nada, mas a última volta é eletrizante. Na MotoGP não. A MotoGP tem tamanho e tem histórico recente de corridas frenéticas. Uma recente em Assen, histórica, antológica. Eu não gosto. Eu confesso que eu não gosto. Eu confesso que essas últimas voltas são lindas, são uma delícia. As últimas curvas, o que é mais saboroso ainda. Mas a prova está muito estudada. Está muito estudadinha. Nem o pelotão do meio, Raposo, tem ajudado. Porque não é nem o caso da gente virar, poxa, filma lá o pelotão do meio. Né? Porque a transmissão da MotoGP muitas vezes é criticada por isso. Nem isso está acontecendo. Fica para o ouvinte pensar nesse excesso de estudos e como mudar isso, porque talvez tenha alguma mudança técnica, eu repito, de pneus, enfim, que você possa fazer para incentivar os caras. Tomara que isso não seja uma tendência sem volta, tomara que os pilotos não passem a achar que isso é pré-requisito, não, para eu ganhar só na última volta. Tomara que alguém perca na última volta, alguns até perderam, para que isso não vá se... Eu não sei porque os pilotos têm um temor de abrir. Ele pode tentar passar para tentar abrir uma diferença. O resultado vai ser melhor para o final da prova? Talvez não. Mas esse excesso de zelo me incomoda, Raposo. É só esse pensamento que eu queria deixar para o ouvinte que gosta da MotoGP. Porque se a gente critica tantas corridas de Fórmula 1, de DTM, de Stock Car, a MotoGP não está me agradando, não. Repito o que já falei.
Para mim, a Fórmula 1, com todos os defeitos e todos os pontos de interrogação de um período bem, um período menor, depois volta, depois mexe, a Fórmula 1 tem tido corridas mais interessantes do que a MotoGP em 2019, na minha opinião. Você tinha que estar triste com alguma coisa, né, Fábio Campos? Uma brincadeira. Não, estou felicíssimo. Estou aqui com os vários ouvintes, encontro do café chegando, não tenho tristeza nenhuma. É uma crítica técnica, nada de... Repito, as últimas voltas têm sido deliciosas, não há o menor questionamento quanto a isso. Mas por que não poderiam ser as últimas 5, talvez as últimas 10? Enfim, é só essa pergunta. Me parecia que o Mark Marques poderia, ele sabia que a qualquer momento ele poderia simplesmente fazer a manobra e se poupou, de certa forma. A gente estava aqui elogiando ele no começo, poderia ter se poupado. Não se poupou no fim, mas... Mas não é ele nessa prova da Tailândia, rapaz. É uma tendência da categoria. Do Rins ter feito isso na Inglaterra, de Misano, Marques e Quartararo ter sido igual. Então não é a questão a vontade dele de ser campeão mundial, para mim, é maior porque ele arriscou o que arriscou na última curva. O estilo de ganhar a corrida que parece uma tendência da categoria. Mas enfim, daqui a pouco esse bloco vai ficar com o mesmo tamanho do primeiro e aí eu vou ficar bravo com você. Já que o senhor está exigindo no final, a gente encerra então o segundo bloco, a edição 624. Vocês viram, né, pessoal? Quem manda, manda. Quem tem juízo obedece. Ele fala isso, ouvinte, porque nos bastidores o tema dele é diferente. Então agora no ar ele está jogando a responsabilidade como se fosse minha. Você, ouvinte, sabe muito bem com quem você está lidando. Agradecendo de coração o pessoal que atendeu aí os pedidos lá nas nossas redes sociais e mandou comentários, fazendo, né, aí mais uma vez, né, o pedido de que se inscrevam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Os endereços foram passados aí no primeiro bloco, estão também no post no cafévelocidade.com.br. Participe da promoção da camiseta de 10 anos e encomende a camiseta de 12 anos. Daqui 2 semanas vai parar o prazo de encomendar. Quem pediu, pediu. Quem não pediu, não pede mais e vai ficar sem a camiseta. Depois não adianta chorar, serão feitas aí camisetas contadas e tudo mais. Então, são esses os recados para a gente encerrar. Tem mais um só. Por favor. Bloco de MotoGP, ouvinte, não é fixo. Para ele existir, você tem que pedir. Teve gente que pediu, gente que escreveu no Twitter, tá aí o bloco. Manifeste-se, porque o bloco da MotoGP, ele é condicional, ele não é garantido. Nem tudo na vida é garantido de bandeja para vocês, não, ora bolas. Eu diria que quase tudo que vocês pedirem é garantido para vocês, tanto os valorizados quanto os não valorizados. Um abraço a todos vocês, a gente se vê semana que vem, espero que com a grande prova aí no Japão, para a gente comentar com a volta de Fábio Wilson que está fazendo um tour pelos Estados Unidos e tal, vamos ver se vai trazer presente pra gente. Diz que estaria aqui hoje, engraçado isso, né? Então fique com o pé atrás, ouvinte, fique com o pé atrás.